Então aqui, essa história aqui é a história do livro Moby Dick, escrito por Herman Melville. Eu vou falar um pouco sobre a história. Então aqui vou falar só um pouco sobre a história da plano de fundo geral, né? É um livro grande, cheio de simbologia. Não tem como você exaurir uma obra desse nível assim, de literatura clássica universal. É uma obra assim, muito densa, muito complexa, cheio de temática. Então vamos começar aqui falando sobre a história do livro em si. A história começa com o nosso jovem Ismael. Ismael é um jovem que toda vez que ele se cansa da vida, né, acha a vida tediosa, ele é um professor, ele vai para o mar. E ele começa a pensar, que ele pode ir para o mar trabalhando em um navio baleeiro, que aí ele viaja o mundo e ainda recebe um salário por isso. Além de ele conhecer o mundo, ele vai viajar o mundo e ainda vai receber um salário. Então ele vai a Nantucket, que é uma cidade costeira, uma cidade que seu principal meio econômico é a caça-baleia. A caça-baleia naquele tempo tinha o sentido de extrair um óleo de baleia, que é o espermacete, que é um óleo que tem na cabeça da baleia, que esse óleo ele era usado para vários fins, né? O mais comum era para poder usar como iluminação. Então esse óleo ia queimando e ia iluminando as casas. E outra coisa que esse óleo, pelo que é descrito no livro, é um óleo com um cheiro agradável, quase um perfume, né? Então esse óleo tem um cheiro agradável. E além do mais, outros detalhes, né? Então esse óleo era usado para ungir cabeça de reis, ele era usado em máquinas. Então esse óleo era usado para várias finalidades, né? Então ele tem essa ideia, ele chega na cidade, primeira coisa que ele procura uma estalagem. Nessa estalagem ele tem até aquele caso com o Queen Keg, né? Que ele chega na estalagem, não tem lugar, não tem cama. E o estalageiro pergunta: você não quer dividir a cama com outra pessoa, não? Aí o Ismael pensa, acaba aceitando. Só que aí ele descobre que este arpoador que ele ia dividir a cama era um canibal e que estava vendendo cabeças no mercado. Provavelmente aquelas cabeças encolhidas, né, que algumas tribos fazem, né, faz um processo de encolhimento da cabeça, de ressecamento, e aí o Queen Keg estava vendendo essa cabeça. Então, assim, tem até uma casa engraçada, né, que ele fica com medo, na hora que chega, o Queen Keg puxa o catápio para ele, e aí no fim eles acabam virando amigos, né? E aí o Queen Keg fala: o navio que você escolher trabalhar, eu vou junto. Então aí começa o intento, né? E aí Ismael vai em busca desse navio de pesca, e tem um navio contratando no porto, que é o navio Pequod. Esse navio é um navio que está recrutando. Ele conversa lá e acaba sendo recrutado pelo Peleg e o Bilac. Eles são recrutados e aí fazem lá a contagem da porcentagem do trabalho. Ele fica lá com acho que 700 avos, um negócio assim, 700 avos do que eles conseguir lucrar com a pesca de baleia. E a pesca de baleia era uma pesca que não era assim a mais rica, mais rentável, mas era assim, era bem rentável financeiramente você pescar baleia. E aí, outra coisa que eu falei errado aqui, na verdade você não pesca baleia, né? Você caça baleia. Baleia é um animal muito grande. Acho que o maior mamífero da Terra, o maior ser vivo da Terra é a baleia. E aí você não consegue pescá-la, você tem que caçá-la. O que acontece? Ele faz lá o recrutamento, assina. Na hora que ele sai, um desconhecido fala sobre a Rabi, que a Rabi é louco, que esse navio vai afundar. Esse cara que conversa com, parece um lunático, né? Mas na verdade
esse personagem que fala com Ismael e Quinqueg, ele representa Elias nessa história. Elias, quando Acabe estava em pecado, o rei Acabe, o Elias profetiza para Acabe que se ele não parasse com aquela idolatria de falsos deuses, seu sangue seria lambido pelos cães. Então é o que acaba acontecendo com o rei Acabe, né? Ele não só o seu sangue, os cães lambem o sangue, como também as prostitutas banham na água em que ele morreu, né? Na história bíblica. Então vamos para Ahabe, né? Então Ahabe é esse capitão do Pecode. Ele tem um objetivo só na cabeça, uma obsessão, uma ideia fixa, que é caçar a baleia branca. Por quê? Porque numa das caçadas que ele perdeu sua perna para a baleia. Era uma baleia enorme, colossal, em que ela tinha a testa enrugada, mandíbula torta, mas pelo que é descrito na história, essa baleia tinha um jorro de água fenomenal, era uma baleia muito grande e, além do mais, ela era branca como a neve, extremamente agressiva. Então, o único objetivo do Ahabe é buscar essa baleia. Starbuck é contrário a isso, porque Starbuck acredita que o objetivo do navio baleeiro, o objetivo que Deus deu ao navio é caçar baleias. Qualquer baleia, você pescar baleia e voltar para casa. Mas Ahabe tem outros intentos, né? Então Ahabe é esse homem que busca aquilo que não foi designado por Deus. Então tentar um trecho aqui que fala, né? Lá vai Ahabe, um homem sem Deus, caçando uma baleia. Então é isso que é a história, né? No meio da história, o Ismael ele é muito reflexivo. Então tudo que acontece na história, Ismael sempre traz uma reflexão a respeito. É um livro que tem uma ligação fortíssima com a Bíblia, fortíssima. Se for parar até o plano de fundo assim da história, é a história do Elias com Acabe, né? O rei Acabe é o rei mau de Israel. Em inglês fica Ahab, mas é o mesmo nome, né, que em inglês, mas é Ahab, ou Acabe, o rei mau de Jerusalém. E aí o Ahabe tem essa ideia fixa de buscar a baleia, mas tem um motivo, um dos motivos, né, de vários motivos, né, por vingança, mas é porque Moby Dick, ele que representa esse Leviatã do mar, Moby Dick é uma baleia diferente das outras. Essa baleia não pode ser caçada. Então essa baleia é uma coisa que não é dita na história, mas dá para se entender o motivo que Ahabe caça essa baleia. Ahabe é um capitão antigo, já começou como grumete, marinheiro, arpoador, e o objetivo dele é caçar essa baleia, porque essa é uma baleia que, diferente das outras, não pode ser caçada. Em sua natureza leviatânica, essa baleia não pode ser caçada. E realmente não é caçada. Eles até tentam caçar ela, mas ela estraçalha, né? Quem tenta caçá-la. E aí acontece que o Ahabe, com esse intento, ele prega um dobrão de ouro no mastro e falou: aquele que avistar a baleia branca vai ganhar. Ele fala o dobrão, mas é onça de ouro espanhola, que valia $16. Então a gente sabe que naquele tempo a moeda era muito valorizada, né? Então $16 era uma quantia excelente. Então Ahabe faz essa proposta para a tripulação aceita, e aí começam os intentos na busca dessa baleia. Então Ahabe, ele é esse homem
louco, né? Louco que busca um ser que, no caso, a Moby Dick é uma baleia, mas ele fica ensandecido na busca dessa baleia. E a história termina do jeito que vocês imaginam, né? Termina com Ahab morto, toda a tripulação morta, e no fim somente Ismael sobrevive. Ele sobrevive porque no meio do livro Quinkeg ele começou a passar mal, né? Começou a se adoentou, né? E aí, nessa doença dele, ele pediu que fizesse para ele um caixão de madeira. Acontece que o Quinkeg, ele se adoenta, e nessa doença que ele tem, ele pede para que o profissional, né, o carpinteiro, faça para ele um caixão de madeira. E aí ele faz esse caixão de madeira. Só que aí quando o caixão é feito, que Quinkeg experimenta, ele melhora. Ele melhora. E aí acaba que não utiliza o seu caixão. Quando o Pequod afunda com a batida da baleia branca, esse caixão ele surge do fundo do mar, e aí Ismael agarra-se a esse caixão e fica durante um dia e uma noite. Fica um dia e uma noite à deriva do mar. E aí o navio que resgata ele é o Rachel, que também aparece no livro antes, né? Então eu vou ler esse trecho para poder trazer. Depois do desaparecimento de Parsi, os deuses do destino me escolheram para ocupar o lugar dos marinheiros da proa do barco do Ahab. Quando este assumiu o posto vago, o mesmo no seu último dia caiu pela polpa, quando 3 homens foram arremessados para fora do bote, flutuando à margem da cena sem perdê-la de vista. Quando a sucção do navio que submergia me alcançou, fui arrastado lentamente para os vórtices, que já se acalmara, e ao alcançá-lo, ele já se transformava em um charco cremoso. Como um outro Ixion, dei voltas e mais voltas em direção da negra bolha de espuma que se formara no centro do eixo desse círculo giratório. Quando ao chegar na central vital, essa bolha negra se rompeu, liberado de sua mola devido à sua grande flutuabilidade. O caixão salva-vida subiu com grande força, foi arremessado sobre o mar, caindo ao meu lado, refugiando-me desse caixão durante o dia e uma noite. Flutuei em um mar suave e tranquilo como um canto fúnebre. Os tubarões passavam como se estivessem cadeados em suas bocas, e os selvagens gaviões marinhos voavam com os bicos cerrados como espadas embainhadas. No segundo dia, um veleiro se aproximou, finalmente me resgatou. Era o Rachel, que voltava do seu cruzeiro tortuoso em busca dos seus filhos desaparecidos, apenas para encontrar outro órfão. Então esse final foi um final assim, belíssimo, essa obra, uma obra lindíssima. Na Bíblia, Rachel, né? Raquel é a mãe dos filhos de Jacó, né? No caso, Raquel é mãe de Benjamim e José. Então, quando vocês pegam, tem a parte lá que o rei Herodes, a saber que viria o Messias, o rei ungido de Judá, ele manda matar os filhos de Jerusalém até 2 anos, né? E então o texto lá fala assim: Raquel chora por seus filhos,
porque estes não existem mais. No caso, esse navio com o nome de Raquel faz ilusão de Rachel, né? Faz ilusão a essa cena triste. E aí Raquel busca por seus filhos, mas não os acham. E no caso, achou outro órfão. E esse outro órfão é o próprio Ismael. No mais, muito obrigado.